Agora, bom, vamos lá. Os exercícios fundamentais aí, né? Esse primeiro do peixinho e do salmão, né? Ele fala que é um peixe tipo de regiões frias, né? Faz muito sentido, porque a, como é um peixe muito grande, né, o salmão é um animal grande, ele precisa, né, metabolicamente, de muito oxigênio. Né? Então, nessa lógica, ele vai viver num ambiente que tenha maior disponibilidade de oxigênio. Quanto mais fria for a água, né, mais oxigênio dissolvido a gente vai ter. Né? Então, faz bastante sentido que ele viva nessas regiões. A número 2, ela traz algumas informações aí a respeito do brometo de potássio. Né? E o brometo de potássio, ele dá as temperaturas 30, 50 e 70, né? E as suas respectivas solubilidades. A número 2, a letra A, ele fala o seguinte: 100 gramas de água a 50 graus Celsius, quanto de brometo de potássio eu conseguiria dissolver? A 50 graus Celsius, o limite de solubilidade, né, o coeficiente de solubilidade é 80 gramas. A gente conseguiria dissolver 80 gramas do KBr. Tá? A letra B, em 200 gramas a 70 graus Celsius. Se em 100 gramas eu consigo dissolver 90, né? 90 gramas do KBr, se eu tiver 200 gramas, eu consigo dissolver, então, é proporcional, né? 180 gramas do KBr. Beleza? Ou tendo alguma dúvida, é só chamar, gente. A número 3, ele tem uma solução que foi preparada a 30 graus Celsius, dissolvendo 50 gramas de brometo de potássio em 100 gramas de água. Essa solução é saturada. O limite de solubilidade dessa daí é de 70. A 30 graus Celsius, né, você consegue dissolver até 70 gramas. Ele falou da dissolução de 40 gramas. Então, está abaixo do limite de solubilidade. Essa solução é insaturada. Okay? A 4, ele traz aí 3 soluções. Ele quer que a gente fale se elas são saturadas, insaturadas ou supersaturadas. A primeira é insaturada, né? A insaturada. A B é saturada, né? E a C ultrapassa o limite de solubilidade, né? Então ela é super saturada, beleza? A número 5, apenas uma das soluções é saturada com corpo de fundo, que é o que a gente está chamando de supersaturada. A gente já falou sobre isso. Identifique qual é a C, né? E qual é a massa do corpo de fundo. É o que passa do limite de solubilidade. Como o limite de solubilidade é 70 graus a 50 graus Celsius é de 80 gramas e foram adicionados 100 gramas, então é 100 menos 80, né? Que dá, então, 20 gramas de corpo de fundo, ou precipitado, ou de substância dissoluto não dissolvido, fica a critério de vocês. Bom, a número 6, qual das 6 soluções se encontra mais diluída, a menos concentrada? Como o volume de água nos 3 é igual, a de menor concentração é a mais diluída, né? Então é a solução A, beleza? A número 7 é de acordo com o gráfico, né? Qual a substância é mais solúvel a 20 graus Celsius? A 20 graus Celsius é a substância B, né? Porque a curva, na verdade, é uma reta, né? A azul, ela está acima. A número 8. Qual é mais solúvel a 60 graus Celsius? A 60 graus Celsius já é a substância A, porque a curva vermelha já está lá em cima, né? A 9. Qual quantidade de A devemos adicionar a 100 gramas de água a 40 graus Celsius para obter uma solução saturada? A 40 graus Celsius, para saturar 100 gramas de água, são necessários 20 gramas, né? De ambas as substâncias. A número 10. Uma solução contendo 10 gramas de B em 100 gramas de água a 40 graus Celsius é saturada ou não saturada?
10 gramas de B a 40 graus Celsius. Para saturar são necessários 20 gramas. Então ela é insaturada. Beleza? Alguém teve alguma dúvida nessa interpretação dessa? Vou fazer mais um aqui embaixo. A número 11. Explique como a temperatura influi na solubilidade de ar. Aumenta, né? Essa é uma curva endotérmica. Né? A 12, ele pergunta da interferência da temperatura em B, né? Ela é uma curva exotérmica. Diminui a solubilidade. Beleza? E a 13, o que acontece com a quantidade de corpo de fundo de uma solução saturada de B quando submetida a um aquecimento, né? Ele vai se dissolver, né? Irá se dissolver, né? Em B. Não. O que acontece com a quantidade de corpo de fundo de uma solução saturada de B quando submetida? Ela vai cristalizar, né? Isso, dissolver seria em A, tá? E vai ocorrer a cristalização, né? Irá se cristalizar. Ou seja, formará mais corpo de fundo, tá? Do testando aí. A número 1, só a primeira afirmativa é correta, tá? Só a primeira, as outras duas estão incorretas. Se alguém tiver dúvida no porquê, só perguntar aí, mas eu não vou comentar sobre ela. A 2, considerando o nitrato de sódio e o nitrato de chumbo, qual é mais solúvel? No gráfico, as duas curvas estão assim, né? A de cima é a do NaNO3. Então, ela é a mais solúvel, tá? A 3, aproximadamente em qual temperatura a solubilidade de KCl e NaCl é igual? É quase próximo de 40, né? Vou colocar aí um 36 graus Celsius. A número 4. Qual das substâncias apresenta maior aumento de solubilidade? Você sempre tem que procurar a substância que tem a menor interferência e que essa menor interferência altera as suas características, as suas condições. No caso aí, é o AgNO3. Porque é a que menos aumenta a temperatura, menor aumento de temperatura, e a gente percebe que a solubilidade aumenta demais, num intervalo de temperatura bem pequeno. Tá? Compare as solubilidades das substâncias KNO3 e NaNO3 a 68 graus Celsius. O KNO3 e NaNO3, ele pede para comparar as solubilidades. A solubilidade é praticamente a mesma, né? Era só isso? Praticamente igual. Em 6, número 6. Abaixo e acima. Acontece o inverso, né? Agora que eu não tinha lido o exercício tudo aqui agora. Número 5. Compara a solubilidade de substância KNO3 e NaNO3. Abaixo e acima dessa temperatura. O KNO3, a solubilidade se torna bem maior, né? Que a do NaNO3. Então, o KNO3 se torna mais solúvel, né? Que o nitrato de sódio. Antes, o NaNO3 era mais solúvel, né? Antes dessa temperatura. NaNO3 era mais solúvel. Agora sim, número 6. Qual a massa de uma solução saturada de NaNO3 a 20 graus Celsius obtida a partir de 500 gramas de água? O gráfico, ele dá para a gente a relação para 100 gramas de água, né? Em 100 gramas de água, na temperatura de 20 graus Celsius, a gente consegue dissolver NaNO3
88 gramas. Então, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 88 gramas no soluto. E se eu tiver 500 gramas? Então é só calcular o X aí. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 5, 40. Não sei quanto vai ser. Vezes 500. 440. Beleza? De NaNO3. 7. A 7 é a letra E, né? Aí, se alguém tiver tido alguma dúvida na resolução dela, é muito de acordo com as características que ele dá de sistema. Fica óbvio que a letra E é por causa da solubilidade do sal de cozinha, que ele põe em 50 gramas e fica 14 gramas de corpo de fundo. Então quer dizer que a solubilidade é igual a 36 gramas para cada 100 gramas de água, tá? No caso do açúcar, a gente percebe a gente percebe que o açúcar todo se dissolve, né? Então quer dizer que a solubilidade dele é maior que a do sal, tá? Então é por isso que a letra D não está correta. Algumas pessoas até me procuraram a respeito da letra D. A letra D estaria... não tem como a gente dizer na realidade, né? Porque pode ser 50, mas pode ser maior também. Porque a gente dissolveu 50 e essa solução não é supersaturada. Ela pode ser insaturada ou saturada. Entendeu? A número 8. Um determinado sal X apresenta solubilidade de 12,5 gramas em 100 ml de água. Aí ele tem 4 tubos. Então é só a gente calcular a concentração dos 4 tubos, para não perder muito tempo, né? E cada um deles tem essas quantidades aí, 1, 3, 5 e 7 gramas. Então, é só dividir a quantidade de sal e ver se o valor vai ser maior ou menor que 12,5. No primeiro frasco, a gente pode dividir aí 1 dividido por 20, vai dar 0,05 para 100 ml. 0,05 para 100. Mas minha mesa caiu. Meu Jesus. O segundo caso tem 3 para 20, então vai ficar 3 dividido por 20. Vai dar 0,15. 0,15 para 100. A terceira... Eu acho que eu estou errado. Como tu tem 20 ml, se eu coloco 1 grama, eu quero associar ele para... Agora eu esqueci, eu fiz esse exercício e esqueci a resolução dele. A resposta é a letra C. Agora, por quê? Eu não estou lembrando, sinceramente. Eu acho que eu fiz assim, 12,5 é em 100 ml, né? E se eu tiver X para 20, né? Então vai ficar 20 dividido 20 vezes 12,5 dividido por 100. Dá 2,5. Esse aqui é o fator que a gente vai utilizar para poder determinar nos tubos 1, 2, 3 e 4. Aí no tubo 1, isso com ml, né? Vai ficar 1 dividido por 20. Aí dá 0,05, né? No tubo 2, dá 3 dividido
por 20 dá 0,15. Olha, gente, me dá uma força aí. Eu buguei aqui agora. Eu fiz esse exercício, mas agora eu esqueci como é que eu fiz. Vocês fizeram esse daí, a número 8? Alguém pode me auxiliar aí? Porque eu esqueci. Bugou na minha cabeça aqui. Deu tela azul. Tá liberado. Tá liberado. Pode falar aí. Meu Deus, buguei. Juro por Deus, bugou. Deu pan. Pois é, mas as soluções 2, 3 e 4, ontem à noite eu fiz os trem deu certo. E agora eu estou tentando fazer aqui, eu fiz tanto. Ah, entendi. É, faz sentido, Letícia. É isso mesmo. Porque como o tubo 1 tem 1 grama, eu acho que estou fazendo conta em excesso aqui. O excesso aqui não é absoluto, é de conta. Como a massa é de 2,5, isso corresponderia para cada 20 ml dos 12,5 gramas em 100 ml, né? Então, o valor que está abaixo é solução insaturada ou saturada, né? Se fosse até 2,5. E como tem 3, 5 e 7, então está acima, então é super saturado. Então é isso mesmo. Nossa, que viagem. Né? Letra C, tá? É porque hoje eu estou trabalhando soluções com segundos também. Porque o conteúdo é praticamente o mesmo, físico-química, né? E acabou que com a quarentena atrasou um pouco, aí acabou que ficou meio junto. Aí eu tô respondendo. Não tinha esse exercício, mas, velho, buguei aqui agora, esqueci. Deu uma neurisma cerebral aqui agora. Mas então é isso mesmo. Aí como a solução, o tubo 1 tem 1 grama, tá abaixo. Os outros tá acima, né? Então elas são super saturadas. Então é isso mesmo. A número 9. Meu Jesus. Vou até anotar aqui, procurar um neurologista. Urgente. Número 9. Isso é Alzheimer, né? Ou Parkinson. Eu sempre confundo Alzheimer e Parkinson também. A número 9. A número 9 é um exercício que parece meio confuso, mas na verdade é bem simples. Ele fala que tem 160 gramas de uma solução saturada de sacarose a 30 graus Celsius. E ela é resfriada a 0 graus Celsius. Quanto o açúcar cristaliza? Se a gente for avaliar aí, 160 é a metade do que ele dá no exercício, que ele fala que tem 220 gramas de sacarose em 100 gramas de água, né? 100 mais 220 somado dá 320, né? Então 160 é a metade, certo? Se é a metade, a gente vai pensar nessa solução para o outro caso, que dá 280. 280 gramas, a metade dá 140 gramas, certo? Então, basta a Ô, gente... professor, Pode falar, Matheus. tá 220. Eles trollaram, O quê? não 300. Não, é Não, 220 gramas... não é... Ó, é 220 gramas de açúcar mais 100 gramas de água. Essa é a solução. Ah, Porque ele entendi. O fala que peso da solução, né? isso é a massa da solução. Porque ele fala que a Ah, 30 graus Celsius eu consigo dissolver 220 gramas de açúcar açúcar, sacarose, em 100 gramas de água. Então, se você soma essa solução, dá 320. Então, 160 aham. é como se fosse a metade de 100 gramas, né, de água. Seria 50 gramas de água. Então, você tem 160 a 30 graus Celsius, né, e 140 a 0 graus Celsius, certo? Aí, como você tem 50 de água em cada um, então subtrai 50 de água. Aqui já daria certo. Antes de calcular da água aqui, mas subtrai 50 gramas de cada. O que vai sobrar de açúcar? Aqui sobra 110 e aqui embaixo sobra 90. 110 menos 90
20 gramas. Essa é a quantidade de açúcar que cristalizou. Entendeu? Aqui já dá para fazer aqui, a lógica é a mesma, 160 menos 140 já dá certo, né? Mas tirando a água, porque a água não vai cristalizar, né? Ele está perguntando da açúcar. O que tem de massa de açúcar é 110,90. Se você for ver, é a metade. 220 menos a metade, 110. 180 menos a metade, 90. Tá? Aí essa é a letra A. A 9 é a A. A número 10. A 10 tem que ler o gráfico aí e ver qual delas é mais solúvel. A mais solúvel é a que vai ter o maior valor de solubilidade aí. O maior valor é o do brometo de sódio, né? E o menor valor é o de sulfato de cálcio. Não, sulfato de cálcio não. É o carbonato de cálcio. Porque tem o menor valor de solubilidade. Ele colocou o valor em exponencial aí, né? Aí ele pede a ordem crescente de precipitação. Aí a letra A. Professor, Pode falar. o cloreto de magnésio é o mais solúvel, não? Cloreto de magnésio. É 5,41 vezes 10 ao quadrado, né? Sim. Só que o do brometo de sódio é 1,20 vezes 10 à terceira. Então você tem um zero a mais. Ah, tá. Aí Entendi. a ordem é decrescente, né? Brometo de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio e sulfato de magnésio, o que é o mesmo valor, né? 3,60 vezes 10 ao quadrado. Aí depois é o sulfato de cálcio e por último o carbonato de cálcio. Então quer dizer que o brometo de sódio é o que mais dissolve, porque tem a maior solubilidade, né? E o menor valor, que é o carbonato de cálcio, tem a menor solubilidade. Então por isso que ele é o primeiro a precipitar, entendeu? Aí, Ok. a número 11 é a letra E, né? Ele fala aí da alternativa correta, né? Aí essa daí é bem óbvia. A número 12. Se tiver alguma dúvida na 11, pergunta, tá, gente? Eu tô falando que eu acho óbvio, mas é porque é muito na lógica do que a gente está falando. A número 12 tem aí as substâncias. O gabarito dessa tá errado, tá? Não é a letra C, ok? É a letra B. A alternativa 1 está correta. Ele fala aí, se acrescentar 250 gramas de nitrato de amônio a 50 gramas de água, 60 graus Celsius, obteremos uma solução saturada com corpo de chão, né? A 60 graus Celsius, vocês podem olhar aí, a solubilidade dá lá próximo de 500. Isso 500 para 100 gramas. Dá um pouco maior, né? Se você põe 250, então, em 50 é a metade, né? Essa tá correta. Professor, Pode falar. eu não sei se o senhor falou sobre esse jeito de resolver, mas na 9 eu consegui fazer só por 180 menos 160. 180? É porque faz tempo que a gente fez esse exercício, né? Eu não Sim, a gente sei. tinha feito no supermédio, né? Não, a gente mesmo aqui, No segundo ano. como tarefa de casa, Como a tarefa, entendi. aí eu consegui achar o resultado certinho. Mas sem tomar cuidado, Júlia. Porque às vezes você faz e como dá 20, você acha que tá... Não, beleza. Mas tem que tomar muito cuidado com esses exercícios. Porque aqui é porque o 20 ele foi um fator que ele apareceu várias vezes. Mas é bom tomar muito cuidado com o valor. Porque você tem que entender o que está acontecendo. Igual ele fala que tem a substância a certa temperatura, a mistura, né? E ela é resfriada e tal. Acabou que dá 20. Vários passos aí, se você fizer, a subtração vai dar 20. Beleza. Mas toma cuidado. É o meu conselho. Tá? A número 2, ele fala do nitrato de amônio e do iodeto de sódio. A dissolução deles ocorrer com liberação e absorção. Na realidade, as duas é por absorção. Porque os dois gráficos são ascendentes, né? Então quer dizer que está ganhando calor, né, para que ocorra a solubilização. A terceira, ele fala que o NaI a 40 graus Celsius é mais solúvel que o NaBr, verdadeiro, e menos solúvel que o NH4 e o NO3, e é verdadeiro também, né? Então a terceira é correta. Já a quarta, ele fala aí da dissolução e tal,
a solução saturada, ele fala que vai obter uma solução insaturada. É impossível. Se você tem uma solução saturada e você resfria ela, você vai formar uma solução supersaturada. Certo? Porque se a solubilidade é alta, você tem a solução saturada. Se você resfria, a solubilidade vai diminuir. Ainda mais que o gráfico é ascendente, né? Se ele falasse que a solução formada no final seria supersaturada, estaria correto. Só que ele está falando que vai formar uma insaturada, e não é isso que acontece. A insaturada, ela seria mais diluída ainda. Na realidade, quando você resfria, ela se torna mais concentrada. Como os espaços diminuem com o resfriamento, a solubilidade também vai diminuir. Se a solubilidade diminui, a solução vai se tornar supersaturada. Tá? A primeira parte era esses, né? Certo. A segunda parte são todos, né, que eu passei. Vocês têm até dia 18, né? Vamos tentar fazer o da 323 e 324. Não sei se vai dar tempo de fazer todos. Não vai, mas vamos começar. Porque aí na aula de sábado a gente termina. Fica só a parte de mol e diluição e misturas. São poucos também. Vamos começar aí. Parte 323 e 324. 323, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer esses primeiro. Posso apagar aqui? Tem várias do livro de vocês, está com o gabarito errado. Eu estava olhando depois, Jesus. Mas acontece. Muita emoção. Bom, a página 323. A número 1. Indique o nome e a fórmula do soluto. Esse aí é o sulfato de níquel. Não é o Nickelback. E a fórmula dele é o NiSO4. Certo? Só que o nome não está correto. Por quê? A gente tem que lembrar de onde veio esse Ni e esse SO4. De onde vieram essas quantidades. O níquel, ele tem uma carga. E o SO4 também. A carga do SO4 é 2-. Quando eu tenho essa carga, para poder construir uma fórmula eletrônica desse tipo, eu pego esse número e eu coloco ele como índice do cátion, né? Então ficaria Ni2SO4. Só que a fórmula que o exercício nos deu não é essa. É NiSO4. Isso quer dizer o quê? Que o níquel também tem uma carga diferente de 1, né? No caso aqui, é o que acontece de fato, a carga do níquel é mais 2. Então, nós temos a carga do níquel sendo mais 2 e a do sulfato menos 2. Aí a gente vai cruzar essas duas cargas. Aí vai ficar, então, Ni2, né? SO4, 2. Dá para simplificar. Sempre que for possível simplificar, nós simplifica. Então, vai ficar NiSO4. Então, esse sulfato de níquel aqui é o sulfato de níquel 2. Porque a carga do níquel é mais 2. Certo? Muita gente errou isso, certo? O Lucas está aí? O Lucas errou. Número 2. Escreva o nome e a fórmula do solvente. Essa aí. Gente, se ele não te falar o que é o solvente, mano, é a dona água. É o H2O. Beleza? Qual a massa do soluto em 1 litro de solução? Aí é a leitura do rótulo. Tá aí, 50 gramas por litro. Então, a cada litro, em 1 litro, né, nós temos 50 gramas de soluto. Número 4. Considerando que o volume de solução contido no frasco seja de 0,4 litros, calcule a massa de soluto contida no frasco. Então, vamos lá. Se em 1 litro eu tenho 50 gramas, se eu tiver 0,4 litros, eu vou ter quantas gramas? Certo? Então, é só... Dá 20 gramas? 4 vezes 5, né?
20 gramas de soluto. A número 5. Calcule a massa de soluto necessária para preparar 10 litros de uma solução de igual concentração. Se em 1 litro eu tenho 50 gramas, para formar 10 litros, eu preciso então de quanto de massa? 500 gramas. Beleza? A número 6 eu não pedi para fazerem. A número 7. É a 7, 8, 9. 7, 8 e 9. 7. Quem é o soluto? É o vinagre, né? É o ácido etanóico. Ácido acético. Certo? A 8. Qual o solvente? De novo, água. A 9. Indica a massa de soluto presente em 1 ml da solução. Viu que ele falou aí no rótulo 1 grama por ml? Então, em cada 1 ml, nós temos 1,05 gramas de ácido acético. 8, 9... Eu não passei a 10. A 10 seria simples, né? É bom comentar sobre ela, mas era bom ter passado a 10, né? Aí você vê se vocês ganham um exercício. Calcule a massa contida em 1 litro. Se em 1 ml eu tenho 1,05, em 1000 ml eu vou ter quantos gramas? Com zeros aí. 1000 vezes 1,05. 1050 gramas. 1,50 kg. Beleza? Professor, Pode falar. eu sei que você pediu para não fazer, mas eu acabei fazendo na questão 6. No quadro está perguntando se o cálcio está em forma de íon. Certo. Sim. Sim, eu coloquei que sim. Só que tem alguma justificativa química que eu poderia porque, usar? assim, geralmente no leite você vai ter o carbonato de cálcio. É o CaCO3. Certo? Só que substância, esse caso aqui é um sal, né? Quando você coloca o sal em água, ele dissocia, né? Aí forma o cálcio 2+, e o CO3 2-. Aí é por isso que fala que ele está na forma iônica. Certo? Não é o caso, por exemplo, do açúcar. O C6, H12, O6. Em água, quando você coloca ele em água, ele forma o C6, H12, O6. Qual que é a diferença? Estado físico. Aquele é sólido. Quando ele está dissolvido em água, aquoso. Isso torna líquido. Aquoso. Líquido é se ele fosse fundido. Se ele passasse do ponto de fusão. Tá? Ok. Aí, igual, quando você pega porções então, quando está assim, dissolvido, fala aquoso. Isso. Essas substâncias assim, quando você pega, por exemplo, leite, refrigerante, que é o caso do título, né? Por exemplo, ele dá, por exemplo, cloreto de sódio. Só que aí você vai ver que aparece o sódio e o cloreto. Não aparece cloreto de sódio. Porque quando você coloca o sal em água, ele dissocia. Entendeu? Aí, esses do 14 em diante, a gente faz na semana que vem. Porque senão a gente não vai ter nada pra semana que vem, não. Sábado. Ok. Tá? Porque senão hoje não vai dar tempo também e é bom fazer todos de uma vez. Aí a gente começa a partir do 14, no sábado. Beleza? Faltam 2 minutos e meio aqui, mas eu já vou encerrar também, já tá na hora do almoço. Eu tô com fome. Gente, boa semana pra vocês.